Bom dia! Mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar das coisas que eu perdi com a ressonância. E depois eu vou fazer também um vídeo com as coisas que eu ganhei. Então acho que é um, um vídeo importante. Roda a vinheta. Bom, não sei se é do conhecimento de todo mundo, mas tem muita gente chegando novo aqui no canal ultimamente. Só o mês passado foram 1000 pessoas. Enfim, eu vou fazer um resuminho de tudo que me aconteceu até agora. São 2 anos de ressonância. A ressonância entrou na minha vida logo que eu cheguei aqui em Portugal. A primeira pessoa que me cedeu um quarto para morar, que foi a Pamela, que por um acaso ela é seguidora aqui do canal, ela que me falou do professor Hélio. Então, Pamela, eu te agradeço muito por você ter apresentado o professor Hélio na minha vida. E na época, eu cheguei aqui em Portugal, eu não tinha documentação, então eu vim como imigrante ilegal e depois eu fui normalizando a minha situação. Hoje eu já consegui visto de trabalho. E por não ter visto de trabalho na época, eu tive que aceitar qualquer coisa que aparecesse, qualquer tipo de trabalho. Eu já vim preparado para isso. E o meu primeiro trabalho foi como cuidador de idoso. Eu cuidava de 2 idosos, um de manhã e outro à noite. E um me exigia um pouquinho mais, porque ele era mais pesado, mais ativo, ele queria fazer muitas coisas, e o outro só dormia. Então esse que só dormia eu conseguia descansar um pouquinho mais, eu tinha muito tempo livre. E aí eu ficava assistindo os vídeos do Caminho das Palestras. Eu lembro que eu fiz o Caminho das Palestras acho que em um mês ou um mês e pouco, no máximo 2. Então, a primeira onda veio, eu tenho um relato aqui da primeira, da segunda, da terceira e agora estou na 4ª. Então esses últimos vídeos têm sido algumas percepções que eu tenho sentido da 4ª onda. Então se alguém quiser rever, é só clicar aqui e procurar nos vídeos antigos que eu tenho vídeos relacionados ao tema. Mas enfim, uma das primeiras coisas que eu perdi, que a ressonância me tirou, falando assim parece uma coisa ruim, mas foi uma coisa boa, foram as pessoas. Vou explicar. As pessoas, a sua vibração vai aumentando, então à medida que vai aumentando, vai te desconectando de pessoas naquela vibração anterior. Então eu senti que uma das primeiras coisas que a ressonância me tirou foram certos tipos de amizade, certos tipos de colegas. Eu tenho ficado um pouquinho até mais solitário. Por isso que eu criei o canal, uma forma de me conectar com outras pessoas, de conversar. Às vezes quando eu me sinto sozinho, eu entro aqui no aplicativo do YouTube para responder os comentários. Então isso me deixa muito feliz. E aí outra coisa que eu sinto que a ressonância me tirou, que eu perdi, foi um tipo de comunicação. Antes eu tinha uma comunicação muito agressiva. Eu falava muito palavrão, tirava muito sarro. Eu já tinha consciência, mas eu ainda tinha alguns comportamentos assim, meio que o Ho'oponopono, fazendo reiki, eu tive consciência de algumas coisas que eu precisava mudar e fui mudando. Mas na ressonância eu senti vontade de não ter mais certos tipos de conversa, de fazer certos tipos de comentário. Eu realmente perdi o interesse por alguns determinados assuntos. E hoje, na 4ª onda, quando eu vejo alguém fazendo algum tipo de comentário que eu fazia antes, ou falando algum palavrão, aquilo fica muito ofensivo pra mim, sabe? Eu fico tipo, nossa, como a pessoa consegue fazer uma coisa dessa? Vou dar um exemplo. A gente recebeu o nosso diretor internacional na empresa. Ele mora no Brasil, mas ele é responsável por todas as empresas do mundo todo. Tudo que é internacional é ele que manda. Então ele responde por todas as empresas dos Estados Unidos, da América, e a gente, o primeiro de Portugal. Então ele veio pra cá dar treinamento pra mim, tudo. E em algum momento, meus patrões, meus novos chefes, marido e mulher,
deram carona para mim e para ele. Foram me levar em casa e depois levou o nosso diretor para o hotel. E quando a gente estava pegando carona ali e tal, o carro parou no semáforo e nisso passou um menino com cabelo black e a minha chefe teceu um comentário meio desnecessário, um comentário maldoso, e só o marido dela riu. E eu fiquei em silêncio e o meu diretor também. E ali eu entendi, assim, tipo, antes, se fosse em outro momento, eu teria rebatido um comentário só pra pessoa não ficar em saia justa, né? Só que agora com a consciência que eu tenho, eu não me interesso mais o que o outro pensa ou o tipo de comentário que ele faça. Eu não tenho interesse mais em participar. Então, mesmo anteriormente, se fosse sabendo que era minha chefe e ela ter feito um comentário que eu não gostasse, talvez eu teria soltado um risinho, talvez eu teria falado alguma coisinha só pra não deixar a pessoa com a piada solta. Mas dessa vez eu fiquei quieto, não mudei de assunto na hora, puxar assunto com o meu diretor, falar sobre outras coisas. Então a ressonância tirou isso de mim, do meu coração. Eu não tenho mais vontade nenhuma de entrar em assuntos que eu não quero. Outra coisa, a ressonância, tudo que você pede na lista, ou tudo que você escreve, tudo que o seu coração tem ali vontade, significa que a onda vai te dar o contrário, para te mostrar a luz, a sombra daquele assunto, para você poder transmutar e evoluir. Então, vou dar outro exemplo. Eu queria dinheiro. Então a onda me trouxe a escassez, a falta de dinheiro, para eu saber lidar com a sombra do dinheiro. E eu vou confessar para vocês que a ressonância me tirou dinheiro durante uns 3, 4 meses, assim, que é o que eu tô passando agora. Então, tem me mostrado muita coisa importante, eu tenho aprendido muito sobre segurança, sobre se conectar com o ser divino que habita dentro de mim, sobre confiar no processo. Nada vai me faltar, eu não vou passar fome, eu não vou passar necessidade, as coisas vão tudo se... Eu tenho aprendido a confiar mais. Antes eu fazia justiça com as próprias mãos, eu queria resolver o lance. Agora não, eu tenho aprendido a confiar mais. Então a ressonância tem me tirado algumas coisas para me mostrar outras, para depois me dar de volta. Eu tenho uma sensação que logo esse lance de dinheiro, essa escassez, essa falta logo vai se resolver. E aí quando isso se resolver, eu tenho certeza que a minha relação com o dinheiro vai ter mudado. Só para vocês terem uma ideia. Eu desenvolvi um hábito aqui, e esse hábito eu já tinha no Brasil, que era quase nunca comer em casa. Nem café da manhã, nem almoço e nem janta. Como eu ganhava um bom dinheiro no Brasil, um salário bom, eu tinha condições de fazer isso. E aqui no começo também, dava pra... Porque tem coisas baratas, não são tão caras. Então, por exemplo, um café da manhã você paga €1 e pouco. Então, se você come todos os dias, 30 euros. Também almoço você consegue comer bem, assim, uma sopa, uma salada, você consegue economizar. Mas com essa falta, com essa escassez, hoje eu sei que, por exemplo, com 10 euros eu consigo passar 2 semanas economizando, né, com comida em casa, eu consigo passar tranquilamente 2 semanas. Então, algumas coisas que antes eu fazia, às vezes eu ia para um café e tomava um café por 3 euros. Hoje eu já acho caro. Eu já valorizo mais o dinheiro e eu sinto que eu já não tenho mais vontade de ficar gastando coisas caras com coisas pequenas. Eu tenho... como que eu vou explicar isso? Eu tenho adquirido uma consciência maior do dinheiro e a nossa riqueza ela tá no pouco, né? Então nesse 1 euro, 2 euros é assim que a gente junta a nossa riqueza. Então eu tenho procurado olhar mais para essa questão. Então a ressonância me tirou para poder me mostrar. Outra coisa que eu perdi foi uma tristeza, um medo. Eu era uma pessoa muito medrosa do futuro, medroso no sentido de, meu Deus, e se eu perder esse emprego, o que vai ser de mim? Se eu perder essa casa, o que vai ser de mim? E hoje eu já não tenho mais isso. Então, eu sou muito grato ao meu emprego, eu sou muito grato à casa que eu moro, mas eu sinto
é que eu tô amparado por Deus e que nada vai me faltar. Então, com esse sentimento, eu fico muito mais tranquilo, assim. Esses dias aconteceu uma situação que o meu chefe não quis pagar 3 salário referente a 3 meses, né? Ele falou que não ia pagar, enfim, foi uma coisa mal comunicada, mal conversada entre a gente. Ele pediu para eu sair do antigo emprego para vir para esse e me deixou em casa. Meio que me deu umas férias. E aí, quando eu mandei mensagem para ele, olha, já venceu o primeiro mês, já estamos quase indo para o segundo mês. Ele, não tem salário, só quando a gente fizer a inauguração. Então eu fiquei tipo, uau. Eu passei por esse período 3 meses sem salário. Mês passado foi o primeiro salário, mas ele também fez umas contas malucas da cabeça dele, que ficou faltando uma boa parte do dinheiro. Mas tudo certo, tudo tem um propósito. Mas se fosse em outra época, eu estaria preocupado, com medo, falando, poxa, o que vai ser de mim agora se eu perder esse emprego, eu preciso desse emprego. Agora não, eu sinto mais confiante. É só quem passa por isso sabe me entender. Mas eu tenho uma sensação assim, se eu estou passando por isso é porque eu preciso passar e alguma coisa eu tenho que aprender disso. E se eu perder esse emprego, outra coisa vai aparecer, tá tudo certo. Então a ressonância, ela tem me tirado o medo. Então a ressonância me tirou meu medo e consequentemente me deu felicidade. A ressonância também me tirou a falta do cheiro. Eu falei no vídeo anterior que eu sempre tive muita dificuldade de respirar. Eu só conseguia sentir o cheiro se fosse muito próximo ao meu nariz. E agora não, já à distância já consigo perceber um cheirinho ou outro. Às vezes quando eu entro no metro aí fica mais agressivo. Mas antes nunca tive esse problema. Agora com 34 anos, 35 anos, eu começo a sentir cheiro das coisas à distância. Então eu me sinto mais vivo. E aí, para esse vídeo também não ficar muito longo, eu ficar falando muita coisa, me comenta aqui nos comentários o que a ressonância te tirou. O que você perdeu com a ressonância. Pode ser coisa boa ou coisa ruim. Comenta aqui que eu adoro ler os comentários de vocês. E aí, por fim, uma das coisas que a ressonância me tirou foi essa conexão com cidade que eu tinha. Agora eu tô mais na natureza. Esse é um exemplo agora de estar sentado nesse pedrisco aqui, debaixo de uma árvore linda. Isso eu raramente fazia no Brasil, raramente mesmo. Eu era muito urbano, muito de cidade, não gostava de ficar no ar livre. Eu sempre queria estar sentado numa poltrona, alguma coisa. Então a ressonância me tirou isso e tem colocado a natureza, a reconexão com a natureza. E agora há pouco eu estava almoçando, eu vi uma cena de um passarinho que ele estava tentando comer um inseto que estava voando. Aí foi. E eu acompanhei ele até um período de tempo. E eu comecei a ter uma percepção maior da natureza. Comecei a ficar mais sensível à natureza. Ontem eu estava almoçando aqui nesse mesmo lugar, meio triste com alguma coisa ou outra que estava acontecendo no trabalho. E aí eu pedi um sinal de Deus, né? Assim, tinha acabado de pensar. Quando eu olho, vou mostrar pra vocês. Então, ontem eu tava almoçando aqui. Aí eu pedi um sinal de Deus. Falei, Deus, me mostra um sinal que tá comigo e tal. Quando eu pensei nisso, eu achei esse lírio no meio do caminho. Olha, ele tá ali. Esse lírio sozinho, ó, ali. E aí parecia que ele tava sorrindo pra mim à distância, sabe? Aí eu cheguei ontem perto dele e tirei uma foto. Então a ressonância me tirou essa conexão com a cidade que eu tinha. Eu sempre me orgulhei muito de ser cosmopolita, de amar asfalto, de gostar de prédio, de gostar de arquitetura. Tem me tirado esse sentimento e tem introduzido uma conexão mais com a natureza. E olha, confesso para vocês que é o meu ponto alto do dia. Quando eu venho aqui almoçar, eu fico sentado aqui tomando às vezes um solzinho, coisa que para quem me conhece, os meus seguidores sabem que isso é uma coisa inédita na minha vida, gostar de sol. Então, meus amores, é isso que eu tinha para falar. Já curta, compartilha. Se você não segue,
Olha os vídeos anteriores que eu tenho certeza que é de muita contribuição para vocês. E a família tá crescendo, me ajuda, eu quero viver de YouTube, quero ser pessoa física e jurídica aqui no YouTube, ganhar meu dinheiro e, enfim, poder falar do que eu gosto. Eu sempre falo, isso é bíblico, a boca fala do que o coração tá cheio. E ultimamente eu ando numa vontade de só falar de espiritualidade. Beijinho, tchau, até mais.